conseguir se ver, e se olhar e se sentir, estar mais pertinho. Pode ser? Eu achei excelente essa ideia. Que bom. Acho que esse devia ser o protocolo. É isso aí, ó. Senta aqui comigo. E tudo bem também? Quem se sentir à vontade para vir aqui? Obrigada. Tchau, galera. Até mais. Bom, eu vi os filmes antes, né? Mas na telona é outra coisa, outra sensação, outras emoções. Eu acho que vocês poderiam começar se apresentando e falando em que ponto da vida de vocês o cinema emerge. Meu nome é Karen Suzane, eu sou diretora da Mulher Que Eu Era, né? E, bom, essa coisa de fazer cinema acho que começou quando eu descobri que eu podia fazer créditos, assim, no Movemaker, naquele programinha de edição, sabe? Eu tinha 13 anos e eu gostava muito, 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 muito de filme. E aí eu falei, nossa, eu quero fazer isso. Mas eu não sabia o que era cinema, sabe? Então eu comecei a futicar no computador e aí descobri um programa que editava, né? E aí eu comecei por ali. E, bom, foi uma alegria, assim, poder realizar A Mulher Que Eu Era, porque é um filme que surge muito a partir das minhas afetações com relação ao relacionamento heteronormativo que as mulheres se submetem durante gerações e gerações e gerações. Então, o filme tem todo esse apanhado, assim, né? De afetação, enfim, que perpassa uma longa história, né? Então, é isso, gente. Vamos lá. Eu sou o Diogo, eu dirigi O Menino Pássaro. Eu sempre gostei de cinema, meus pais sempre me levaram, assim, desde que me entendo por gente. Fiz faculdade de jornalismo, não consegui entrar em uma faculdade de cinema pública. Depois eu fiz um curso de cinema em Santo André, que é uma cidade próxima de São Paulo, um curso da prefeitura de 3 anos. E comecei lá fazendo meus filmes. O Menino Pássaro era o meu terceiro filme, meu terceiro curta e o primeiro que eu consigo com edital, né? Então eu paguei todo mundo e é o primeiro e único, né? Foi o primeiro edital de curtas da SPCine, que até então era uma recém-criada agência de cinema. E até agora foi o primeiro edital de curtas da SPCine, desde 2006. E é um edital que foi muito preparado, porque é um edital que teve cotas, né, para mulheres, negros, LGBTs. Então desse edital são mais ou menos uns 16 filmes de diretores negros, assim, dos mais variados espectros, e todos maravilhosos, assim, todos maravilhosos. Acho que é só isso, Sou Bruno, diretor do BR3, e eu também tenho uma relação com o cinema assim desde muito novo, por conta da minha mãe, de me levar assim, com muita frequência, mas nunca havia enxergado enquanto uma possibilidade. Na verdade eu me via mais como escritor, sempre tinha uma necessidade de contar histórias, enfim, mas o cinema ele surge como uma possibilidade durante o ensino médio. Eu estudei no Instituto Federal, em Campos de Goytacazes, e foi, enfim, era uma escola pública, mas sendo um Instituto Federal, ele tinha uma série de cursos artísticos, uma biblioteca muito boa também. E lá eu sempre muito por acaso me esbarrei com alguns livros assim, muito teóricos e pesados de cinema, e aquilo de alguma forma foi minha iniciação, assim. E aí uma outra coisa que me encantou é essa possibilidade de um trabalho coletivo. Apesar de eu acreditar muito acreditar muito no lugar da direção, dentro do cinema, eu acho que a possibilidade de trabalhar com amigos e pessoas que eu gosto foi uma coisa que me encantou muito, assim, e que ainda me encanta, mas que é algo que eu preciso sempre, de alguma forma, relembrar
porque eu acho que nesse contexto que a gente vive, às vezes, é fácil a gente esquecer essas paixões, assim. A gente começa a entrar num modo meio automático de, aparece de tal, vou lá, vou fazer, vou não sei o quê. Mas acho que, às vezes, a gente esquece mesmo esse lugar inicial ali de o que levou, assim. E eu acho que hoje, o momento que eu tô, é um momento mesmo de retomar um pouco isso, assim. Eu acho que é a forma como eu tenho enxergado de me preservar e de ter alguma continuidade no meio disso tudo, assim, sabe? Como eu falei, sair um pouco desse lugar meio automático das coisas. Bom, gente, não foi à toa que eu pedi o círculo, não. Eu vou largar o microfone, só mais uma questão, tá? Em que momento ou qual episódio vivido que se desdobra nos filmes que a gente acabou de ver? Bom, o meu foi uma questão de meus pais, faltavam 2 dias para o edital fechado do LMG, e aí eu tava assim, zero criatividade, assim, eu não conseguia criar, eu falei, gente, que filme que eu vou mandar, porque os 2 outros que eu tinha mandado, eu tinha tomado pau, assim. E aí os meus pais estavam brigando muito, assim, em casa, eu tava muito bravo, assim, tipo, muito bravo. Aí eu falei assim, quer saber, vou escrever 3 páginas aqui, de tudo que eu acho que a mulher passa, assim, de alguma forma, né, tipo, que dói, assim, na gente, e vou mandar. E aí foi isso, eu escrevi, faltando, sei lá, 24 horas pro edital fechar, um clássico. E foram 3 páginas de roteiro, inicialmente, e foi, assim, a partir do momento em que eu fiquei muito revoltado. Eu cheguei sabe quando o copo enche de água, que ele começa a transbordar? O roteiro, eu acho que ele vem a partir disso, assim, ele vem com uma revolta que transborda em mim. Então, eu escrevi, tipo, 3 páginas e falei, é isso, assim, tomara que dê certo. E aí me chamaram pra fazer o pitching, aí eu fui, apresentei, aquilo custou. É isso. Só já que a gente tá numa roda, fazer um comentário muito breve, porque eu sou amigo da Karen, mas foi a primeira vez que eu vejo o filme dela. A gente já tinha conversado sobre o roteiro lá atrás, e é interessante que, vendo hoje o filme, eu consigo sentir, entre várias outras coisas, como é um filme extremamente pessoal, assim. E como isso tá no filme, sabe? Como isso é uma carga, assim, realmente do filme. A coisa de você, de alguma forma, se despir também e colocar várias questões suas ali. Então, parabéns pela coragem também. Obrigado. Normalmente, o meu processo com os filmes parte muito de uma sensação ou de uma imagem. Ou às vezes as 2 coisas ao mesmo tempo. Então, eu já vinha com uma sensação, uma necessidade, não sei, uma imagem de uma coisa muito simples, na verdade, que era de personagens que transitam dentro de um espaço, assim. E aí, na verdade, o que deu de fato início ao projeto do filme foi eu conhecer as personagens, as atrizes que se tornaram, que depois criaram esses personagens, porque no momento que eu conheci a Castellani, que é a menina da primeira história, essa sensação começou a gerar também imagens um pouco mais definidas na minha cabeça. E a partir da Castellani eu fui conhecendo outras pessoas, outras meninas, trans da Maré, e como a gente começou a pensar, né, no filme, uma coisa que ficou muito evidente era que as histórias ou essas personagens, o curso delas ali dentro desse espaço, ele era muito mais interessante que ele não se cruzasse, não fosse uma narrativa única, mas que a ligação entre essas histórias, entre essas 3 histórias, essa costura viesse de um outro lugar. E que não era um lugar, digo, do fato de serem pessoas trans. Então era um pouco talvez esse desafio de fazer esse filme de alguma forma falando, talvez as 2 palavras meio chaves pra gente sempre foram amor e liberdade, que são conceitos muito amplos e de forma alguma acho que o filme consegue dar conta, assim, disso, mas eu acho que realmente a conexão dessas 3 histórias passa muito mais por esse lugar, assim, por uma necessidade de se conectar, e acho que o amor nesse sentido, acho que eu entendo um pouco nesse lugar de uma necessidade de conexão, assim, com uma outra pessoa, com alguém,
E a questão da liberdade, que passa tanto dentro das histórias, assim, né, de cada uma, mas passa também por um lugar, e aí falando também de uma perspectiva um pouco pessoal, que eu senti, esse foi o meu segundo curta, e eu comecei a sentir, ao lidar com essa coisa desse peso de cinema negro e tal, que é um lugar que é muito massa, né, porque ao mesmo tempo que, de alguma forma, dá um pouco de visibilidade para você, pro seu trabalho, ele, muito lentamente, ele vai te encaixotando, vai te delimitando, né, vai dizendo, olha, é aqui que você pode atuar, é até aqui que você pode ir. Então havia, e por isso a música também da Nina Simone, assim, que é uma música que eu comecei, essa música em específico foi uma música que eu ouvi logo no começo do processo, fez todo sentido ali. E aí essa amarra de tudo aquilo fez muito sentido mesmo, e aí fluiu. Eu acho que tem dois momentos para mim que foram cruciais. Primeiro, o próprio 2014, quando eu soube dessa história, né, do Gabriel, né, que é um menino do Rio de Janeiro. E na época ele tinha 15 anos e ele tem esquizofrenia, então ele tinha uma cabeça de um menino de 8 anos, né, então ele não faria mal nenhum a ninguém. E lá onde ele se instalou, que é no bairro de Higienópolis, os moradores eles ficaram apavorados. E eu fui lá tentar entender essa história e ele não estava, eu vi as coisas dele exatamente como está no filme. E eu entendi que não era culpa dele, né? Era culpa do sistema. E eu achava também que eu deveria fazer um filme para colocar o branco na roda, né? Porque eu entendo que o racismo é problema dos brancos, não é problema meu. Eu sofro isso todos os dias, mas é problema dos brancos, né? Então eu, inclusive, tive muito problema com isso, com alguns colegas negros, cineastas, que acham que eu não deveria fazer um filme com muitos brancos, deveria colocar o ponto de vista do menino, né? Mas eu achava que não, que sim, deveria colocar o ponto de vista de uma mulher do prédio e que ela não faz nada em relação a isso, né? Então, tudo que está aí no filme aconteceu de fato, assim, a reunião, eles cortaram a árvore e tal, uma amoreira de 100 anos, assim, eles cortaram para o menino não voltar, né? Eles queimaram as coisas dele? Eles não queimaram, eles jogaram criolina. Gente, que absurdo. Diogo, lá em Higienópolis, Higienópolis Mackenzie, né? Ali naquela estação que tem? É um pouco distante, na verdade, fica perto do... Na verdade, ao lado do shopping. Porque eu fiquei sabendo de uma história que quando cogitaram colocar o metrô ali perto de Higienópolis, né? Sim, sim. A galera se revoltou. Não queria que tivesse o metrô ali perto. Eu falei, gente, que absurdo. Como é que a galera que vai trabalhar na casa dessa galera vai chegar até lá, né? Sim, e foi tipo uma revolta. Então, eu acho que é foda, né? É tenso. Então foram esses dois momentos, e eu sinto quando eu estou presente nas exibições do Pássaro, geralmente a galera vai embora do cinema, assim, a galera sai e fica muito incomodada mesmo. Assim, é impressionante, fica impressionado. Não, a galera branca. Sempre, assim, no Rio de Janeiro, onde eu estive, em São Luís, Gramado, assim, a galera sai mesmo. Fica muito, acho isso muito louco. O problema meio incomoda a mim, né? Não, eu só falei que o problema meio incomoda a mim, né? Então, assim, eu entendo porque eles saíram, né? Que é isso, né? O racista, é difícil pra eles encarar que ele é racista, né? Sim. É muito difícil. Sim. Bom, gente, agora vamos rodar o microfone, que o intuito mesmo é ser mais uma conversa. Alguém? Papai? Vou esperar. Ai, fofa. Oi, Chuchu. Olá, Bibi? Oi. Quer começar? Eu não tenho. Eu vou falar o quê? Eu sou a Bibi Araújo. Eu fiz. Precisa mesmo, gente? Não, pode fazer uma pergunta, alguma curiosidade. É porque na verdade eu vim meio na correria, assim, e eu só peguei um finalzinho do seu filme, eu não peguei o seu, mas a Karine contou a história, e o finalzinho do Linha, assim. Eu vim porque, por causa da Karine, né, assim, que eu trabalhei com ela na Mulher Que Eu Era, e eu tava meio no corre, assim, no centro, falei, vou dar um pedido lá. Mas eu gostei, assim, né, o pouquinho que eu vi, Bruno, no finalzinho, assim, né, eu achei bem bonita a cena de amor entre aquele casal ali, bem delicado.
porque é difícil fazer uma cena de sexo que não sexualize os personagens, né? E eu achei muito bonita a finalização, assim, a cor. Eu queria saber de você, aqueles laranjas todos eram combinados ou foi sorte divina mesmo? Porque tava tudo laranja, assim, a cortina, os moleques correndo no fundo, uma parede. Acho que tá desligado, mas eu posso falar aqui. Não sei se tá todo mundo me ouvindo. Então, na real, a correção de cor foi bem só pra dar uns tapas, assim, porque, respondendo meio que a sua pergunta de uma forma objetiva, já era algo meio pensado, assim. Eu não consigo te dizer exatamente de onde parte essas escolhas ali na hora, mas sim, é uma coisa já pensada na pré. Nossa, eu gostei, tipo, uns pontos bem específicos, assim, o fundo lá na parede, tinha um objeto assim do lado que eu não conseguia identificar, os molequinhos correndo assim, sim, a cortina, sim. Acho massa. A ideia era ser algo meio fragmentado, assim, também, né, que você meio que vê, mas ao mesmo tempo... Eu até acho, assim, que o filme, ele ficou bem distante do que eu visualizava. A gente teve vários problemas de fotografia no filme, que depois foram incorporados, mas eu gosto, hoje eu sempre falo que eu gosto muito do filme imperfeitinho do jeito que ele é, porque eu acho que essas imperfeições marcam muito de várias questões do processo que a gente teve para fazer e que hoje eu gosto, assim. No primeiro momento eu ficava, nossa, cara, quebrando a cabeça com esse material que, enfim, mas depois eu acabei gostando. E essa cena, eu gosto sempre de trazer muito, assim, o peso dessa colaboração dos atores, porque eles, no caso, eram um casal, de fato, uma mulher e um homem trans. A Dandara já atuava, ele não, foi o primeiro trabalho dele. E foi incrível, assim, porque a gente tinha essas reuniões para pensar a cena e tudo, não havia muito um trabalho em cima de texto, era mais de pensar as situações e tal, e deixar um pouco fluir, enfim. E foi muito legal porque tudo isso que a gente vê, apesar de ter uma câmera que registra de uma forma, uma montagem que também está indicando algum certo olhar, não sei o que, parte realmente muito deles, assim, a forma como eles performam isso, sabe? Então, enfim, realmente essa delicadeza vem muito deles, assim, sabe? E meu trabalho foi mais de tentar não fazer justiça, mas de tentar trazer minimamente aquilo que eles estavam trazendo, sabe, no set. E o som foi ótimo. Inclusive a Karen fez uma... Eu não sei se foi por isso que você falou. Não, porque ficou bom mesmo. Mas Dei muito bom. Uma help. Tá funcionando? Eu posso fazer uma pergunta para os dois? A gente são 3 realizadores negros. Queria saber se na equipe de vocês a maioria da equipe era de pessoas negras, ou se isso é importante ou não. Nesse momento agora, gente. Vamos conversar sobre. Cara, primeiro, eu acho que isso é muito importante, mas eu acho que a gente também entra num lugar do privilégio. E aí, quando você tem R$22 mil pra fazer um filme, não importa se é branco, se é preto, se é azul, se é cor-de-rosa. Quer ajudar, entra. Quer doar o cachê, vambora. Porque aconteceu muito isso, assim, o fotógrafo era branco e é um homem hétero, mas era um cara que estava comigo 8 semanas trabalhando numa série em que eu tinha que entregar o cabo de som e ele tinha que me entregar o cabo de vídeo. Então, assim, para ele fotografar um filme meu, a gente passou por 12 horas de set, 6 vezes na semana, então, assim, você tem um aval e ele queria muito, assim. Então, eu acho muito importante, quando eu estiver fazendo os meus filmes de 5, 6 milhões, né, de reais ou dólares, a gente contrata a equipe toda preta, porque é muito difícil você também pedir para um amigo que é preto, um amigo preto seu, assim, deixar o trabalho dele para ir trabalhar 12 horas com você de graça. Eu sou uma pessoa que levanta a bandeira mesmo e falo, gente, isso não se faz, assim, eu trabalhei muito de graça na UF mesmo, a gente fazia muito, e era sempre realizadores brancos. E, assim, raramente um diretor preto, uma diretora preta vinha me pedir essas coisas. Então eu entendi que isso é uma coisa do privilégio branco também, de achar que a gente pode trabalhar de graça, né? E aí a gente não pode, a gente tem que ter esse pensamento e que não é construído na faculdade, porque a gente não entende muitos processos
lucro, de captação de recurso, a gente passa assim, ó, passou, entendeu? E aí a galera que está estudando, tipo, nas faculdades particulares, a gente vê que tem toda uma estrutura, assim, né, voltada. E aí eu tô correndo atrás disso para futuramente privilegiar essa galera. Mas meu set foi muito diverso. Eu confesso que as minhas estavam produzindo, a Yasmin e a Dadá são um casal, assim. O Samuel, que é meu assistente de direção, ele era, tipo, branco, né, mas também tem essa coisa dele se transformar na Madá, né, que é uma travesti. É isso mesmo. Drag. Uma drag, desculpa. É que eu confundo os termos, viu, gente? É complicado pra mim às vezes. Tinha os meus pais, que eram héteros, assim, casados há 30 anos. Meu irmão também, então tinha muita gente. O Zé também é preto. A Labib, né, ajudando a gente. A May, que era diretora de arte, é preta também. O Vicky, que é branco. Então foi muito diverso, foi mesclado, sabe? E tudo confluiu. A Yara, que era branca, fazendo som. Mas é isso, quando você tem um privilégio, eu vou procurar sempre, né, pessoas pretas para estar ali. Ou se capacitar pessoas pretas também, é muito importante a gente falar disso. Que a Glenda, no Café com Canela, ela pegou o dinheiro, o que ela fez? Ela fez uma oficina de capacitação, né, para as pessoas que estavam ali. Então ela chamou a galera branca para dar uma oficina ali e, né, capacitou os pretos para poder fazer. Então eu espero que em breve, quando eu conseguir ganhar dinheiro, mais dinheiro, eu consiga fazer isso também, porque eu acho que isso é político, isso é importante. E é isso, a gente não pode deixar de fazer. Mas quando se trata de filme de baixo orçamento, não tem como eu ficar, posso pegar fulaninho de tal, posso pegar, não tem como. Entendeu? Mas é foda, é complicado. Acho que Karen já também falou assim o que eu penso. No caso do BR3 a equipe também era bem mesclada e também pelas mesmas questões a gente teve um orçamento meio parecido. O do BR3 foi de 23, alguma coisa assim. Acabou que muita gente abriu mão do cachê para o filme acontecer, por vontade própria, não foi, todo mundo tinha esse cachê meio simbólico, né, que a gente costuma falar, mas acabou que no processo foram entendendo uma necessidade ali também de investir em alguma coisa. E tem esse lugar de que, assim, acho que tem alguns fatores, por exemplo, algumas pessoas com quem eu colaboro desde muito cedo, que são amigos, mas são amigos brancos, são pessoas que eu sinto também uma necessidade de estar numa troca e muitas vezes até chamar para os meus projetos. E eu acho que o caminho que eu tenho pensado também como a Karen sempre, cada vez mais a cada filme, tentar trazer mais pessoas pretas. A gente está vivendo também um momento onde de formação muito pesada, assim, são poucas pessoas pretas de fato que têm acesso da forma, sei lá, como a gente teve, assim, enfim, um curso universitário, as ferramentas que a gente teve. Então é sempre buscar esse equilíbrio, assim, para avançar, mas isso, sinceramente acho que tem sempre que realmente se pesar muito nesse sentido de também o que a gente precisa para fazer o filme acontecer. Porque se chega um cara branco com uma câmera e diz, vou trabalhar aí de graça, tipo, vem, sabe? Não vou dizer não. Então acho que a estratégia também sempre é muito boa, assim, pra gente pautar, né, o que a gente faz a cada momento. Responde essa pergunta. No Menino Pássaro foi mesclado. Também por conta disso, tem a questão também da capacitação, né? Que eu acho que, tem que trabalhar nos filhos dos brancos, onde tem dinheiro, acho que é esse que tem que convidar as pessoas também, né? Agora, em filmes que eu vou filmar semana que vem, a maioria da equipe é branca, né? Mas eu chamo de propósito mesmo, porque eles têm dinheiro e eles podem, né? Então só o diretor que sou eu e a montadora que é negra, então o começo já aponta, agora o meio ali, tudo branco e o elenco também é só o protagonista que não, porque eu coloco de novo o branco no centro da roda também, né? Então acho que é isso, a gente tem que aproveitar o que tem, né? Se tem, eu aproveito mesmo, sim.
Só que você está com o microfone? Por que você escolheu Friends pra ser a série que ela assiste? Cara, Eu sou a mais branca de todas. eu acho. Sou a mais branca de todas as séries. Eu pessoalmente não gosto de Friends, assim, cara. É claro, estudando roteiro, você sabe que funciona na estrutura e tal, mas eu acho uma série muito, assim, nada a ver, assim, sabe? É muito X e todo mundo. É, muito X e uma galera branca assiste e gosta, assim, comenta, né? Assim. Tipo, eu não gosto, assim. Você gosta, né? Não, eu nunca assisti, porque eu, assim, pessoalmente eu também acho. Tipo, uma série de branco de Nova York, assim. Sim, é isso. Identificar muito com aquilo. Sim. Mas acaba que outros produtos culturais que eu consumo também tem esse mesmo padrão, então eu não sei se... É que Friends é, tipo, top disso, assim, sabe? Então, por isso que foi isso, assim, na verdade. Tem uma história que me contaram há pouco tempo, mas eu não sei, te conheço. Enfim, é que Friends meio que roubou, tá? Sim. Tem uma série que é igualzinho, que é com a Queen Latifah, é igualzinho, só que a Queen Latifah ela é dona de uma revista de moda de gente preta, isso é dos anos... acho que ela é de 92, se eu não me engano. É igualzinho, assim. Poxa, amigo. Eu só queria saber se a gente tinha um teto de horário. Acabei, nem posso dizer isso. Mais alguém, gente? Eu queria fazer outra pergunta pra Karen, porque eu percebi que muito simbólico, né? Tem uma investigação do psicológico mesmo da mulher preta, né? Eu queria, assim, pegando um pouco da pergunta que ele já fez para você, né, que é muito uma questão pessoal, eu queria que você falasse mais dessa construção do subjetivo mesmo, da parte subjetiva que foi muito investigada no filme. Assim. Se foi pessoal, se foi da sua mãe. Vamos lá. Então, esse filme, eu tento dialogar com todas as mulheres. Então, eu também tenho o objetivo de fazer com que as mulheres brancas se vejam na pele da Cacau. O que é muito interessante porque a vida inteira eu me vi na pele de mulheres brancas, na televisão, enfim, no cinema. Então o filme, a Mulher que Eu Era também vem com essa responsabilidade, assim, de fazer com que uma mulher branca chegue e fale, nossa, que lindo o seu filme, é isso mesmo, a gente passa por esses problemas. Então essa subjetividade, ela perpassa o que é ser mulher, né? E aí eu crio esse universo onde as mulheres pretas casam, que teoricamente não é uma coisa muito comum, né, na realidade, assim. A gente não tem essa cultura, a mulher preta geralmente não casa, por uma série de questões que permeiam a realidade, não a ficção. E aí eu coloco isso, eu inverto esses papéis justamente para poder fazer um espelho, né, e uma ponte com as mulheres brancas também. Então, eu já fui questionada por mulheres pretas perguntando, mas é isso, você colocou mulher preta casando, por que você fez isso? Porque eu queria, inclusive uma problemática pra gente na cena do jantar, a gente discutiu várias vezes, porque inicialmente o universo ia ser pra mulher preta mesmo. Ela ia estar ali casando com um cara branco, todos os familiares ali, as mulheres que iam falar com ela seriam brancas. Aí eu falei, não quero isso, quero outra coisa. E aí foi aí que eu tive a ideia de colocar todas as mulheres que estavam sentadas na mesa, pontuando essa sociedade de mulher preta como um homem branco. Como se a gente tivesse outro planeta, entendeu? E que as pessoas fossem assim. E foi isso, mas eu respondi? Acho que sim, né? É que é complexo mesmo, é bem difícil de... Tem muitos símbolos, assim. Eu particularmente peguei mais por alto. Assim. Essa parte, né? Foi uma coisa que a gente conversou bem no comecinho do processo sobre o casamento ser interracial. Eu te questionei porque, assim... Foi, você me questionou, a May me questionou, as meninas falaram, cara, você ficou doido. Eu falei, calma, gente, vai dar certo. Deu bom demais. É isso. É foda. Duas perguntas, na verdade. Uma pro Bruno, que eu fiquei curioso, que você falou que você achou o seu material muito imperfeito, você usou essa palavra. E eu fiquei surpreso, porque eu achei a fotografia muito boa, assim, muito perfeita, entre aspas, assim, no sentido de muito... Enfim, então eu fiquei curioso o que seriam essas imperfeições. E pro Diogo, eu queria perguntar se o Som ao Redor é um filme que... Porque tem um diálogo, né? Lá tem o personagem
Menino Aranha, se não me engano, que chama no filme, né? Que eu não lembro. Sim. Mas, enfim, se é um filme que te interessa ou como você vê o filme, assim. Ele era um filme, em termos de forma, muito mais rígido. Eu tava muito com... Nessa época desse filme, eu tava muito com o Elephant do Gus Van Sant na cabeça, assim. Então ele era isso, muito rígido, não tinha essa perda de foco que rola o tempo todo. E aí acabou que o filme não saiu muito desse jeito, mas é isso, acho que depois acabou sendo melhor, na verdade, pro filme, enfim. Eu gosto do Som ao Redor, mas não foi uma referência, porque o apelido do Gabriel foi Menino Pássaro, porque ele começou morando no galho da árvore. Ele construiu ele colocou uma madeira lá e depois a polícia tirou ele. Aí ele ficou ao lado da árvore. Então, pelo fato de ele ter morado na árvore, se chamou de Menino Pássaro. Mais alguém? Silêncio. Então vou fazer uma proposta. Bom, gente, eu quero agradecer à organização do festival, ao Cardes, a Dani e toda a equipe que está envolvida na realização e chamar a atenção para um ponto que, para além da curadoria, esse é um festival que eu já estou aqui há quase uma semana, pelo que estou vendo, está pensando também não em inserir filmes de diretores e diretoras negras, mas também de repensar toda a sua estrutura, que eu acho que é daí que vem as mudanças. Eu acho que a sessão que a gente acabou de ver traz à tona vozes de milhares de pessoas que por muito tempo foram silenciadas. E talvez por isso, tamanha emoção assim, que eu sinto ao assistir os filmes. Eu acho que são também trabalhos que conseguem traçar uma deriva por áreas do conhecimento bem distintas, que conseguem sobrepor em camadas arte, educação, política, e conseguem, por meio disso, emergir de uma forma muito sensível por meio de personagens que a gente não costuma ver em telas de cinema. Enfim, estou muito feliz por poder conhecê-los e conhecê-la, Karen, e estar aqui sendo facilitadora mesmo dessa conversa. Bom, sugiro que essa prosa continue no maleta. A gente pode tomar cerveja. Duvido que vai rolar esse silêncio depois.